pública aqui do Estúdio Cristal. E agora estamos recebendo o famoso outro lado. Já recebemos o governo do estado, que explicou por meio do secretário-chefe da Casa Civil, Otomar Vivian, o que o governo pretende fazer e por quê. E agora estamos recebendo a Helenir Schurer, presidente do CEPERS, Sérgio Arnoux, presidente da Federação Sindical dos Servidores Públicos no estado, a FESERGS, e o coronel Marcos Paulo Beck, presidente da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros. Helenir Schurer, o secretário Otomar Vivian, disse aqui e disse depois pessoalmente para ti que acatou uma sugestão feita ontem pelo CEPERS e o governo decidiu então instalar uma mesa de diálogo, que será comandada pela secretária Lene. É um bom começo? É um bom meio, né? Um bom meio. Porque o começo acho que foi a bomba que nós recebemos ontem. É claro, Juremir, em primeiro lugar, boa tarde Taline, boa tarde os companheiros de mesa. Ontem caiu como uma bomba a informação que, assim como o Sartori nos mandou buscar o piso no Tumeleiro, o governador Eduardo Leite está mandando nós pegarmos o piso no nosso bolso. Porque, na verdade, como a proposta, como se chegará ao piso? Pegando os nossos triênios, por exemplo, que são direitos, né? Que hoje consta no nosso plano de carreira, e jogando esses triênios dentro do nosso básico de hoje até que complete o piso. Então, quer dizer, aquilo que tu já tens vai ser acrescido no teu básico, criando subsídio, e se sobrar alguma coisa, se torna uma parcela autônoma, que, segundo informações, essa não terá reajuste, será quase como um peso morto. E nós temos a primeira dúvida ontem, estudando esses próximos reajustes, porque em todos os casos de parcela autônoma, o que acontecia? Cada reajuste tu tirava da parcela autônoma e colocava no teu salário. Então, se for isso, nós corremos o risco de passar, talvez, vamos para o 6º ano sem reajuste, podemos chegar a 10 anos com exatamente o mesmo salário. Com uma pequena diferença para os nossos aposentados, que hoje não contribuem com a Previdência, esses sim serão taxados a partir de R$999 em quase 5%, podendo chegar a 14%. Então, tu não dá reajuste, tu não dá salário, mas é rápido para tirar do bolso, né? Então, ontem recebemos essa proposta, ficamos até tarde ontem no sindicato com o nosso jurídico e o DIESE fazendo estudo, e a partir de agora vamos voltar sim, buscar as nossas dúvidas, e assim eu tô sendo até bem carinhosa, né? Porque é tão inacreditável que a gente trata como dúvida, para ver se realmente é isso que estão propondo. Então, esse espaço de abertura onde a gente solicitou, porque a gente tem sempre uma responsabilidade, né, Juremir e Taline? Nós dirigimos uma categoria e eu nunca trabalho sobre eu acho que. Então, se tu tens alguma dúvida, tu tem que saber realmente fazer com que o governo diga, confirme aquilo que tu está pensando ou não, para a gente poder trabalhar com muita transparência também com a nossa base. A greve é muito provável? A greve deve começar 3 dias após a entrega, e protocola na Assembleia 3 dias, 72 horas após, porque é o tempo de nós prepararmos a comunidade, avisarmos os pais. 72 horas estaremos cruzando os braços e entrando em greve. Agora, a greve que o governo teme realmente é a greve da segurança pública. Coronel Marcos Paulo Beck, boa tarde. Boa tarde, Juremir, me permita, Taline, dizer que os senhores são até o pulmão que oxigena um pouco, que nós podemos nos contrapor, porque nesse momento parece que a própria imprensa está atrelada como se o governo estivesse nos oferecendo um pacote de bondades, quando o pacote na realidade não é de bondade nem para nós, nem para o povo. Primeiro, respondendo a sua pergunta, nós somos servidores militares, nós somos militares estaduais, temos uma associação, essa associação em todos os níveis. É evidente que nós vamos buscar os nossos direitos. Hoje o governo nos apresentou o pacote e efetivamente é preocupante, mas nós só vamos conhecer em profundidade o pacote na segunda-feira, quando ele efetivamente nos for entregue. Até lá, nós ouvimos hoje e estamos ouvindo dizer através da imprensa.
Então só vamos tomar uma posição, ouvindo as outras categorias nossas aí, de associados PMs, que nós aqui representamos os oficiais de nível superior da Brigada e do Bombeiros, mas temos os companheiros da SSTBM e outras entidades associativas, e vamos nos reunir todos, já fizemos um fórum e vamos ver as medidas que vamos tomar, que isso também vem implicar inclusive em viúvas, em pensionistas, é um pacote muito amplo, né? Eu até reconheço e me permito dizer também, a gente tem que ter uma análise criteriosa. Primeiro, eu achei corajosa, eu não esperava que o governador fosse ante nós hoje, não esperava mais isso, e ele mesmo apresentasse o pacote. E eu fui um dos que o interpelei ali, ele abriu essa oportunidade e disse: tudo bem, os senhores estão nos apresentando um pacote fechado, envelopado? Ou sobre esse pacote, embora a excelência dos seus pensadores reconheça que nós possamos ter também do nosso lado alguns pensadores, alguns estrategistas, alguns conhecedores da lei. Então ele abriu hoje a possibilidade, não é só para nós, abriu a possibilidade de que todas as carreiras possam oferecer sugestões, né, ao núcleo exterminador, brincando, né, ao núcleo do extermínio, possa oferecer sugestões até o dia 21, porque até o dia 30 ele nos disse que quer estar com esse pacote na Assembleia. Nós consideramos também, me permita assim dizer, que uma das coisas que nos chama atenção, e a imprensa gosta muito de jogar isso aí quando joga contra nós, dizendo que o aumento do número de nativos é muito maior. Ele hoje projetou realmente, é sensivelmente, mas tem que ser. Como não vai ser? Se a brigada que 90, eu já falei isso aqui, tenho falando da brigada exclusivamente, em 90 o efetivo da brigada eram 35 mil homens nos anos 90. Hoje nós somos 9 mil homens. No policiamento, 9 mil homens, não adianta dizer que são mais. Nos anos 90, nós tínhamos 7 milhões e meio de habitantes, nós tínhamos 185 municípios, hoje nós temos 11 milhões e meio de habitantes, 497 municípios e um efetivo de 9 mil homens. O efetivo nosso não é aqui que nós pegamos aqui o copo da Taline e cada um de nós, a dona Elenir, o seu Sérgio, o senhor, a Taline, todos coloquem um número. Qual é o número de efetivo da brigada? Não, é regulado pela ONU, são critérios técnicos regulados para todo mundo. Então, efetivamente, se a brigada que em 90 tinha 34 mil homens, hoje tem 9, efetivamente o número de nativos é maior. Então o governo, quando calcula o número de nativos, ele tinha que, eu disse que isso é uma falácia, ele está calculando com inverdades, com falsidade. Tem que calcular sobre o número projetado do efetivo, quer seja do magistério, quer seja da brigada, dos bombeiros, da polícia civil, o que não está sendo feito. Muito bem, vamos completar essa primeira rodada antes do Guaíba Notícias com a fala do Sérgio Arnoux, presidente da FECERS. Boa tarde. Boa tarde. Juremir, Taline e todos os demais na mesa, estamos nesse mesmo barco, e a questão é o seguinte: eu poderia resumir a apresentação de ontem da seguinte forma: a montanha pariu um rato, só que esse rato vai roer todo o serviço público do Rio Grande do Sul. Então vejamos assim, a justificativa do governo apresentada ontem é de que esse pacote produziria uma economia de 25 bilhões em 10 anos. Pois bem, se nós considerarmos os dados do ano passado, porque os desse ano estão em curso, nós teríamos que, entre sonegação e isenção fiscal, mais de 16 bilhões de perda de arrecadação em um ano. Imagine-se em 10 anos quanto seria. Tá? Muito bem. Então, na realidade, a sociedade gaúcha é quem vai ser prejudicada, porque esse pacote ele aponta na nossa ótica para o fim do serviço público como nós o conhecemos hoje. Hoje o Estado é um Estado prestador de serviços, ou seja, ele presta serviço à sociedade. E até o fim do seu governo, se persistir e conseguir aprovar esse pacote, o Estado vai se transformar num Estado demandador de serviço, o que quer dizer que vai ser um Estado que vai contratar serviço. E isso em todas as áreas, começando pela educação, ali na Elenir, e ela deve estar muito preocupada com isso. Eu sei que a categoria vai ser enormemente atingida, assim como a Brigada Militar, que foi hoje anunciado aí que as vantagens, aliás, o risco de vida seria calculado sobre o básico.
E assim as demais categorias. Então, na realidade, há um desestímulo ao serviço público, no sentido de precarizar completamente, para permitir a sua transferência para a iniciativa privada e para a privatização. E aí, a esmagadora maioria da sociedade gaúcha, que precisa da educação pública, precisa da segurança pública, precisa da saúde pública, vai ficar à mercê do mercado, ou seja, se puder pagar, vai ter. É o modelo norte-americano, ou seja, quem pode, paga e tem. Quem não tem, paciência, vai procurar o Exército de Salvação ou alguma entidade benemerente, ou então vai morrer na rua. Muito bem, primeira rodada aqui, esse assunto vai ainda render muito, porque eu disse inclusive para o secretário, o Tomar Vivian, esse é um assunto que não vai ser resolvido assim, tranquilamente. A resistência será muito grande, a possibilidade de greves é uma possibilidade real. E resta saber como é que o parlamento vai se comportar. A Thaline estava dizendo, fez a conta, né, Thaline? Em princípio, o governo tem votos. São 40 da base aliada, mais 2 do Novo, bastante alinhados a essas bandeiras, são 42 parlamentares. Vão acontecer dissidências. Há muitos deputados aliados que são críticos ao texto. O próprio Sebastião Melo fez isso ontem aqui na Esfera Pública. Mas acredito que o governo vai ter, porque a maioria dos projetos de lei ordinária e lei complementar, o quórum necessário para aprovação gira ali em torno de 28 deputados. Então, a margem que ele tem, matemática, considerando a base e o número necessário, é bastante alta. Pode mudar um pouco e gerar um pouco mais de problema na questão envolvendo a PEC, né? As propostas de alterações constitucionais, que envolvem praticamente todos os temas da Previdência. Aí a margem do governo se reduz bastante e pode ser um pouco diferente, mas no momento eu vejo um ambiente, apesar das críticas e resistências das categorias e de alguns partidos, um ambiente bastante favorável para esse projeto. Agora, é como disse... Muito pelo perfil da composição da Assembleia nessa legislatura, isso muda bastante. Agora, como disse o Sebastião aqui, vai ter que fechar a Assembleia, botar a brigada lá e não deixar ninguém entrar. E estão acenando com uma ideia para o público, que é uma falácia. Uma ideia que eu digo que é mentirosa, quanto ao ICMS. Então estão lançando a população do Rio Grande contra o funcionalismo público, dizendo que com essas reformas o ICMS vai baixar. Também estão usando como pretexto os deputados que são favoráveis ao governo ali, amestrados a essas medidas, dizendo que nós já cortamos na carne nossa. Por que nós não vamos cortar na carne de vocês? Mas nós nos preocupamos bastante, porque segurança pública, por exemplo, é uma necessidade básica. Se eu hoje perguntar a qualquer um da mesa, inclusive a Thaline, ao senhor, a dona Helenir, alguém aqui sente-se seguro no estado do Rio Grande do Sul? Alguém sente-se seguro? Não. Pais não sentem que os filhos estão seguros, que as filhas estão seguras. O crime organizado está avançando e vai se tornar, com essas medidas contra a segurança pública se impostas dessa maneira, será o maior patrocinador de emprego, será o crime organizado, porque a polícia, na medida que se restringe, está facilitando o aumento do crime organizado. Um abraço. Estamos de volta para o terceiro bloco do Esfera Pública, aqui do Estúdio Cristal. Estamos recebendo a presidente do CEPERS, Helenir Schurer, o presidente da FESERGS, a Federação Sindical dos Servidores Públicos no Estado, Sérgio Arnoux, e o coronel Marcos Paulo Beck, presidente da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros. A Helenir me mostrou aqui no intervalo dados que são muito esclarecedores sobre o impacto das medidas que o governo quer adotar em relação, por exemplo, aos salários dos professores. Pode explicar isso para nós, Helenir? Bem, eu acho que é importante a gente dizer que no nosso plano de carreira, que é verdade, foi lá em 74, mas é um plano que, mesmo com algumas deficiências, ele estimula o professor a estudar e se qualificar. Ontem, quando nos apresentaram a proposta do governo dos salários, aliás, dos subsídios, que agora mudou o nome, não é mais piso, né? Questionei quais as diferenças, quais os percentuais entre quem entra na carreira e qual vai ser a diferença até o final da carreira. E nos disseram, não, é subsídio, não tem diferença. Então a gente pegou, quando chegou no sindicato, fomos fazer as contas. Hoje, quando tu entra,
até tu sair, tu tem 100% de reajuste. Então, tu entra com ensino médio, vai até doutorado, pós-doutorado, 100%. Pois vejam bem, nesse novo projeto, que segundo o governador será de muito estímulo para virem mais pessoas para a educação, a diferença quando tu entra até sair é 7%. É bom que tu esclareça, Helenir, qual é esse 100% das pessoas vão achar que é muito isso. Mostra quanto é o valor hoje e como ficaria com pós-doutorado em 100%. Sim, que seria se nós tivéssemos o piso no nosso plano, hoje 2.557 com 74 para 40 horas, sairia com 7.673 com 32. Hoje, na proposta do governo, aqui nós teremos então, tu entras com 2.557 com 70 e te aposenta fazendo pós-doutorado no último com todas as vantagens, 3.887 com 3. Então tu imagina o estímulo, tu sair de 2.557 para 3.888, tu ter o estímulo para fazer mestrado, doutorado, pós-doutorado, né? Então, na verdade, e mais, eu gosto sempre de frisar, essa diferença que hoje o nosso piso para 40 horas é R$1.260, para os 2.557 não sai um centavo do cofre do governo. Ele vai pegar os nossos triênios, que nós já temos o direito, e vai jogar para dentro do piso. Então, tu faz, é como eu disse, tu não precisa mais no tumeleiro, agora tu busca o teu piso no teu bolso mesmo, né? Então, é assim, é quase que inacreditável, na verdade, né? A gente brincou ontem, foi a proposta Kinder Ovo. A surpresa era que nós mesmos iríamos nos pagar o nosso piso, do nosso dinheiro. Presidente, a senhora mencionou a questão da data do plano de carreira dos professores de 74, e esse é um dos itens que é alvo sucessivamente dos governos que passam pelo Palácio Piratini e que tentam alterar o plano de carreira dos professores. Há algum ponto no plano de carreira que, no seu entendimento, teria possibilidade de ser discutido e alterado, teria aceitação pela categoria? Não, nós temos a clareza, por exemplo, no nível 4 do nosso plano de carreira, hoje tem um servidor. Nós poderíamos tranquilamente discutir. Agora, nós, enquanto professores do estado, que menos ganha no Brasil. Nós partiríamos para uma discussão desde que se preservasse minimamente essas diferenças, que realmente é um estímulo para te poder estudar e te qualificar. Agora, uma proposta rebaixada, como essa que nós recebemos, uma proposta que falta com a verdade, porque, vejamos bem, o governo do estado pode ficar conhecido como o governo que pagou o piso, e que na verdade não pagará o piso, porque quem vai pagar o piso aqui é o próprio servidor. Né? Então nós nunca nos fechamos, e vocês sabem, passamos todo o governo passado, é quase um mantra. Eu fui eleita para representar minha categoria e eu tenho a obrigação de sentar para discutir e negociar. Agora, negociar pressupõe-se que eu possa mexer nessa proposta. E ontem, quando eu saí, eu não senti nenhuma, não sei se vocês sentiram diferente, mas nenhuma intenção de mexer com muita coisa, não. O coronel disse que o governo hoje, em função da provocação feita pela categoria, disponibilizou uma data até o dia 21 para apresentar sugestões. Suponho que essa data vai valer para todo mundo. Não, também nós ontem colocamos isso também, mas a gente conhece. Eu posso dizer, inclusive, se o governo, se nós apresentássemos o nosso projeto do piso e o governo quisesse conversar, a gente estaria aberto para conversar esses também. Cálculos que vocês fizeram do que vão perder, do pouco aumento mesmo com o pagamento do piso, vocês já conseguiram fazer um cálculo, apesar de a proposta ainda ser muito embrionária, porque depende do Congresso Nacional, o desfecho vai se dar agora logo no dia 22, pelo menos é a expectativa, mas vocês conseguiram ver o impacto das alterações previdenciárias no contra-cheque de vocês? Sim, evidentemente esse é um tema que muito nos preocupa. E até não fomos nós, inclusive o próprio senador Paim já realizou isso com a sua assessoria, e nós fizemos uma análise em cima do que ele elaborou e realmente corresponde. Se for aprovado hoje como está,
todos os aposentados do Brasil, inclusive no serviço público, perderão em média 30% da sua remuneração. Ou seja, se nós aqui agregarmos, e fizemos esse estudo ontem à noite ainda, se nós agregarmos todas essas propostas, vamos dizer que elas passem na Assembleia Legislativa da forma como foram apresentadas, o servidor em média vai se aposentar com 50% do que ganha na atividade. Isso é um escândalo. E também com respeito a esse cálculo previdenciário, nós até nos contrapomos há mais tempo no governo federal. Essa coisa agora vem regulada na PEC 006. E hoje, por exemplo, é porque é dos militares. Não, mas é uma proposta. Mas de qualquer maneira, todos nós pagamos aqui no Rio Grande do Sul o IP. Eu pago, estou na reserva e pago todos. Só que hoje é uma isenção até 5.800. Não vai haver, essa isenção passará a ser o valor do salário mínimo. Para inativos. 998. Então, na realidade, no simples cálculo, só no simples cálculo, o governo, o que não é verdade que o governo está perdendo dinheiro, ele aumentaria e aumentará a arrecadação. Não adianta dizer o contrário, e nós tivemos que fazer um documento e levar para Brasília porque o discurso do governador era outro. Então, realmente se prova que aumenta a arrecadação. Agora, nessas medidas, e me permitam eu falar da área de segurança, muitas pessoas, os senhores já fizeram aqui esse programa, inclusive já debateram, sobre pessoas que têm deixado o Rio Grande do Sul, e não são pessoas pobres, são pessoas que vão investir em outros estados. Só o ano passado teriam saído 700 mil pessoas. Pois bem, se nós provermos segurança pública, e hoje nós dissemos para o governador, segurança pública não pode transformar entidades que fazem segurança pública em empresas. Segurança pública em qualquer estado, quer seja no totalitário, nos democráticos especialmente, eu conheço, eu visitei países, estudei, fiz curso. Segurança pública é inalienável do estado, e aqui o governador, com isso aí, ele realmente está querendo privatizar todos os serviços do governo e até os serviços que são extrema necessidade. Repito, segurança, dissemos hoje para o governador e temos repetido incansavelmente, não é gasto. Segurança é investimento. Se nós formos economizar em segurança, e aí com essa medida e a brigada que nós não temos o nosso salário como do magistério, nós não temos subsídio, então ataca basicamente a redução, em alguns casos vai perceber a metade do que hoje percebe. Esse é o reflexo que o plano, se aprovado no seu todo, vai dar. O senhor sabe, coronel, eu nunca serei político por uma razão. Se eu, por exemplo, fosse político, fosse governador do estado, quando eu compusesse meu secretariado, eu estabeleceria uma regra. Toda vez que nós quisermos fazer uma reforma, nós temos um compromisso. Alguns de vocês irão aos programas de rádio e de televisão debater com o famoso outro lado. Os governos de esquerda e de direita, normalmente eles não gostam dessa parte. Eles não gostam da parte que é produzir o contraditório em tempo real para que o cidadão entenda. Uma coisa é receber vocês do palácio, discutir, tá muito bom, não faz mais do que a obrigação. Mas outra é a obrigação de permitir o debate para que o cidadão que não está lá na reunião no palácio possa saber. A gente faz a intermediação, mas isso é uma coisa. Seria muito melhor um debate. Por isso que eu aplaudo. Ontem esteve aqui o secretário Arthur Lemos, do Meio Ambiente e da Infraestrutura. Ele disse no ar que aceitará vir na semana que vem discutir com os ambientalistas sobre a reforma do Código Ambiental. É fundamental, porque a sociedade quer entender, afinal, esse Código Ambiental é bom ou é ruim? O governo diz uma coisa, os ambientalistas dizem outra. Como é que isso funciona se botar um em confronto com outro, contraditório em tempo real? Como seria aqui agora. O governo diz, olha, não, isso é necessário, é fundamental, se não fizer o Estado quebra. Vocês dizem, olha, esse plano extermina o funcionalismo público. Tem que ficar frente a frente para debater, Lenir. Com certeza, eu quero voltar na tua pergunta sobre aposentados, que ontem nós fizemos um exercício com o Dias, ele pegou só os aposentados do magistério. Quanto vai entrar na Previdência com essa contribuição desses professores que vão ser tão penalizados como quem está na ativa nessa proposta de piso? Serão 50 milhões mês, 600 milhões ano. Então, e a proposta que o Bolsonaro
apresentou no Congresso, ela é mais terrível, né? Porque é bom que o ouvinte, e eu sempre me queixei muito, porque se discutiu a reforma da Previdência, para mim, sem tocar no cerne, que é aqueles que conseguirem a idade e o tempo de trabalho, as pessoas acham que vão se aposentar com o seu salário, ou 60% do salário. Não, gente, é pior que isso. É 60% da média de todos os salários que tu tiveste enquanto trabalhou. Desde o primeiro dia até o último dia. Já derruba lá embaixo. Daí é 60%, que pode ser 60% que tu ganha hoje, mas daí 60% disso. Para te ter 100% da média, que seria, contando todo, mais ou menos 60% que tu ganha hoje, para te ter 100% média, tu vai ter que trabalhar 40 anos. E isso não é dito. Então eu vejo pessoas e eu fico muita pena, porque é bem isso, Juremir. Quando não há o debate e o contraditório, são verdades absolutas que são ditas. Bom, quem ouviu uma verdade absoluta tem, o outro que ouviu as duas pode pensar, mas tem. A gente sabe que a grande, e aqui eu quero reforçar, que bom que existe o programa do Juremir e da Thaline. É o pulmão que nos... Porque, gente, nós não temos... Hoje eu posso dizer, sem medo de errar, que é o único espaço democrático da comunicação no estado do Rio Grande do Sul, que é aqui. Não temos esses... Aliás, eu vejo mentiras, e daí me desculpe, porque um jornalista, ele tem que se informar. Hoje eu li num grande jornal que as gratificações não serão mexidas. Não é verdade. Não, é verdade. Diretor da escola que está para se aposentar, que muitas vezes está fazendo festa junina, fazendo festa pro Dia das Mães para poder manter a escola em pé, quando se aposentar não vai levar mais a gratificação de diretores, que é 250 pila. Porque nós nem chegamos ainda no real, né? Porque a gente, pelo tão pouco, a gente está no pila ainda. Pois nem 250 pila. Essas pessoas vão perder isto. Para quem está se deslocando, que recebe difícil acesso pela distância da escola, quando se aposentar não leva mais, é só enquanto estiver na escola. Então tu tem um padrão de vida pouco, porque aqui ninguém tem dinheiro sobrando, mas quando tu te aposentar será menor ainda. E é disso que a gente fala, de um governo faz uma apresentação de uma proposta que não vai sair um centavo do bolso, mas ainda para o futuro corta muito profundo naqueles que menos ganham. Essa análise, Elenir, a gente fez quando a gente calculou que o servidor vai se aposentar com 50% daquilo que recebe hoje na ativa. Sim. Passados todos esses projetos. Isso significa condenar a nossa velhice à miséria, como já está acontecendo hoje no Chile. Né? Um alto índice de suicídio, e eu quero reportar aqui uma coisa que o próprio coronel pode confirmar: o elevado número de depressões que ocorrem, de doença depressiva no meio do funcionalismo, e que levam inclusive levam a um número assustador de suicídios. A propósito, doutor Sérgio, nós da Brigada, né, temos, isso é estatística, inclusive publicado em revista científica. E até fizemos uma cartilha, pena que eu não trouxe, para combater o suicídio. Nós temos no Rio Grande, basicamente, o dobro do índice de suicídios do Brasil. E na Brigada Militar nós temos o dobro do índice de suicídio do Rio Grande, ou seja, nós temos 4 vezes aqui o índice de suicídios do Brasil. Nós perdemos muito mais companheiros, e não é só os companheiros. As famílias acabam também, muitas vezes, membros da família suicidando por essa pressão. Então, um soldado não é bem pago, ele está enfrentando o crime, está enfrentando o criminoso. Na realidade, o soldado não era para enfrentar criminoso. Se nós tivéssemos policiamento na rua, homem suficiente, inibiria o crime. Então, por não ter policiamento, que o crime se expande. E esse homem sofre pressão. Isso agora, por exemplo, nós temos, é muito fácil, as pessoas estão ouvindo que não passam por isso. Um soldado, ou qualquer um de nós, qualquer funcionário público, hoje ele tem que se humilhar, e é se humilhar, não adianta. Eu tenho direito a um salário para sustentar, para me alimentar, para saúde, para tudo, mas eu cada mês tenho que ir perante um funcionário do banco me humilhar, pedir para eles me concederem um empréstimo, ele vai me pedir garantias, eu vou assinar, vai me fazer um favor e eu vou estar pagando para receber o meu salário. E me permita, começa por isso.
É o constrangimento da gente ter consciência que está sendo laranja do governo. O governo não isso poderia repetido. E aí já vem do governo Sartori e continua agora. Vou pagar, não vou poder pagar, vou atrasar, não vou pagar o 13º, não tem dinheiro. Se não aprovar esse pacote, ano que vem eu não tenho mais como pagar vocês. Eu sou presidente de uma associação, continuo trabalhando, mas eu não tenho culpa. Eu passei 30 anos vendo companheiros trocando tiro, companheiros do meu lado na mesma incursão que eu morrerem. Passei 35 anos trabalhando na brigada, efetivamente, fui embora por causa da expulsória, uma lei que a Assembleia criou, não porque eu quisesse. E agora eu sou culpado. Eu sou o culpado de receber um salário, de estar aposentado. O argumento do governo... Agora, eu só queria, Juremir, pegar um gancho aqui para não deixar passar, porque me parece que é fundamental. Infelizmente, a gente já viu isso em outros governos. Na greve dos professores, funcionários de escola, o governo vence a queda de braço no cansaço, porque segura, desconta no ponto, depois tem as aulas que têm que ser recuperadas. Agora, na segurança pública, a situação muda. Brigada Militar, Polícia Civil, pararam 2 dias, o governo se mexe. Viu o que aconteceu no Espírito Santo? Em Fortaleza? Exato. Há uma perspectiva ou uma decisão da categoria de que, se o governo não sentar para conversar esses pontos, a Brigada, a Polícia Civil, as instituições da segurança vão parar? Certamente, nós queremos diálogo com o governo, esperamos que seja diálogo e não monólogo. Não adianta nos dizer que abre a possibilidade e ser pacote fechado. Nós fazermos ideias, sugestões, levarmos e não ser. Nós não, ninguém quer perder, e a população se engana quando chama de direitos. Por exemplo, nosso caso, Brigada Militar. 200 anos praticamente aqui, 200 anos, 180 e tantos anos de existência, a Brigada é uma instituição mais sólida e antiga que permitiu ao Rio Grande chegar onde chegou. Se amoldou a cada época, era a revolução, ninguém ofereceu tantas vidas em defesa da sociedade como a Brigada. Não é de uma maneira, por exemplo, veio o governo Rigoto, subiu o percentual para desconto de aposentadoria aí. Veio o seguinte, e o Brito passou para 14%. Agora querem aumentar isso, quer dizer, querem diminuir salários, aumentar contribuições, reduzir o efetivo da Brigada. Nós não vamos aceitar, realmente as consequências que tiverem que ser tomadas, nós vamos tomar. Não, há vidas em jogo. Aqui não é só o nome de uma instituição. A instituição é Sesc Centenário, quase 200 anos, mas é as vidas dos companheiros, muitos dos quais deram vidas, outros tantos estão em cadeira de roda. O hospital da Brigada é cheio de pessoas lá que estão invalidadas no combate ao crime, e agora vamos desvalorizar uma categoria toda numa pernada. Acho que o governador, ele é muito inteligente, foi muito bem preparado, ele é bem preparado e foi também bem preparado. Penso que ele está fazendo uma campanha de longo prazo, cujo interesse não é aqui no Rio Grande do Sul, e nós seremos exatamente aquela massa de manobra para ele atingir o desiderato futuro. O Rio Grande chegou nesse estado, eu tenho perguntado, Juremir, Tallini. Eu vejo em Minas pessoas sendo processadas, vejo no Rio, vejo em vários estados aí, aqueles que malversaram a verba do Rio Grande do Sul. Aqui os culpados do estado do Rio Grande do Sul tá numa situação ruim. Ter chegado nessa situação são os funcionários públicos. Não houve desvio, não houve malversação de verbas. Outra coisa, nós temos um governo governando pro estado ou governando para o executivo? Se as medidas são duras, as medidas têm que ser pro estado e não para o executivo. Não pode, nós estamos cansados, o executivo, de pagar contas, e o executivo é que fornece a necessidade da população. Polícia é uma necessidade da população, educação é uma necessidade da população, saúde é uma necessidade da população. Não podemos transformar essas coisas, principalmente a segurança pública, em uma empresa que dê lucros para o governo. O lucro que nós damos para o governo, se mais policiais tivesse, o estado estava mais seguro e não tinham tantas pessoas deixando o Rio Grande e tantos investimentos indo embora daqui. Agora, César, o argumento do governo é um só: não tem dinheiro. Então eu gostaria exatamente, você fez a pergunta que eu gostaria de responder aqui. Essa questão das privatizações, que é para o Estado buscar recursos, ela tem que ser questionada, e isso vem de vários governos, mas vamos começar por aí. O governo, quando privatiza, ele fica com o passivo. Ou seja, ele entrega aquela parte que vai dar lucro e
coloca todo o passivo no cofre do Tesouro do Estado. Vamos relembrar nós, eu, Elenir, o Coronel, somos daquela época, quando terminou a Caixa Econômica Estadual. O Banrisul não assumiu. Quem assumiu? Toda a massa do passivo, inclusive os funcionários e as aposentadorias, foi o Estado. Agora, para nós refrescarmos a memória, vão privatizar a CE. Pois bem, e os 2,5 bilhões de ICMS que a CE deve? E os funcionários aposentados da CE? Vão ser assumidos pela empresa que comprar? Não. Vão ficar no Estado, porque ontem, quando nós fizemos essa pergunta, o governador disse assim: mas então, se é para assumir o passivo, ninguém vai querer comprar. Sim, então nós vamos perder. Vamos ficar com o passivo e vamos também entregar o lucro. Exatamente, lembraste muito bem, a CRT, outro exemplo. Então é por isso que a folha de aposentados do Estado cresceu, além do fato de não haver renovação nas carreiras, reposição, vamos dizer assim, como na brigada, no magistério e na saúde, em todos os setores, o Estado só recebe os passivos. E isso que é o fruto dessa política de estatização, de desestatização, de privatização. Como o governo deveria fazer para obter o dinheiro que falta? Exatamente, aí está a omissão do governo. O governo não governa para a sociedade, ele governa para uma minoria. A dívida ativa do Estado é 30 bilhões. Ou seja, tem a dívida ativa, tem a sonegação, que hoje mesmo, se nós pegarmos aqui o sonegômetro da AFOSEF sindicato, nós veremos que até essa data já está próximo de 8 bilhões. A dívida ativa da CS, segundo a informação, 2 bilhões. 2 bilhões 265. Exato, é quase 2 bilhões e meio. Isso vai ficar para o Estado. Nós, quem é que vai pagar? Nós. Nós basicamente os servidores e a sociedade. Outra coisa que a gente pergunta, que eu até coloquei aqui pro Juremir, o contencioso, por exemplo, atinente às perdas do ICMS, né? Em decorrência da exoneração de tributos básicos nas saídas para exterior e produto, que é aquilo que se fala, Lei Candir, não sei o quê. Não, mas a Lei Candir o governo vai dar, agora já vem mais do pré-sal ali, do problema. Quer dizer, saídas tem pro governo. As isenções fiscais. Isenções fiscais é as isenções fiscais pela primeira vez. A gente não conhece, 11,5. O governo repassou integralmente os dados ponto positivo ao Tribunal de Contas do Estado. Isso vinha sendo apontado pelo Tribunal de Contas, aliás, foi motivo de ação na Justiça pelo Ministério Público. Sim. E pela primeira vez o governo repassou integralmente os dados ao Tribunal de Contas do Estado. Vamos ter que ver o que agora, qual é a análise que o Tribunal de Contas vai fazer. Exatamente. E a questão da fiscalização, Taline, que é uma coisa, o governo ontem deve ter falado para vocês também, que conseguiram arrecadar mais. Gente, o que eu estou falando de fiscalização é como nós já tínhamos há um tempo atrás no Estado, a gente anda pelo Estado sempre. Tu podes andar por todo o Estado, dificilmente tu acha qualquer posto fiscalizando qualquer coisa. Então, isso também incentiva a não sonegar. Depois de sonegado, daí tu vai entrar na Justiça, daí tu recai 10 anos. Elenir, nós temos lá na Central, na CSB, da qual eu sou presidente aqui no Estado, um dos sindicatos dessa área que mostra que com uma nota, como não há mais fiscalização em Torres, com uma única nota entram 20 caminhões trazendo tijolos, telhas, porcelanato, tudo com uma nota. Isso só foi descoberto pelo Estado e não há providência nenhuma, porque o posto continua deserto, né? Quando tombou um caminhão na Freeway, e aí veio a Polícia Rodoviária Federal, olhou a nota, não tinha nada a ver com o que estava sendo transportado no caminhão, porque era a mesma nota que transitava ali por todo dia. Agora, o governo, só para encerrar, Juremir, o governo estabeleceu até o dia 21 prazo para sugestões dos sindicatos das categorias. Esses projetos vão chegar na Assembleia Legislativa, ainda não sabe se em regime de urgência ou não, provavelmente em regime de urgência, à exceção da PEC, que não tem essa prerrogativa. Vocês negociam agora como? Vão para cima das bancadas da Assembleia Legislativa e principalmente para as bancadas aliadas do governo? São dois movimentos. Primeiro, nós, assim que tivermos dentro do estudo, alguma proposta que não sejam dúvidas ainda, porque temos bastante dúvidas, vamos procurá-los para dirimir as dúvidas e já estamos discutindo com a categoria também para ver
Precisamos mandar, inclusive, para ver o retorno. Alguns retornos que estão vindo ainda em cima do nosso plano, mas eu não acredito que haja nenhuma possibilidade, pensa bem, o governo não ia sofrer um desgaste de ter uma diferença do primeiro até o último de 7% e querer abrir uma discussão para aumentar esse índice. Acho muito difícil, né? Mas nós até o dia 21, com certeza, a gente ainda vai buscar fazer alguma pressão em cima do governo para melhorar. Depois a disso, Assembleia Legislativa é a partir de hoje, né, filha? Nós estamos conversando. Nós não aqui recebemos já comeu ainda contra-cheque para mostrar por A mais B. Vamos receber o documento, segunda-feira o governo ficou de nos entregar, vamos nos debruçar, vamos oferecer sugestões e concomitantemente estamos buscando o bom senso dos funcionários da Assembleia para que não acabem com a máquina pública, que aí sim nós vamos acabar com o Rio Grande do Sul. E a Thaline lembrou, e eu cito aqui, me permita só para encerrar, problema de Fortaleza, do Ceará, e o problema no Espírito Santo, o que aconteceu quando a polícia parou. Foi o caos total, não queiramos fazer pior do que está o Rio Grande do Sul. Boa sorte então a todos na luta aí, muito obrigado pela vinda aqui ao Esfera Pública, nós vamos ao intervalo ouvindo Tim Maia. Eu só gostaria de agradecer, Joremir, a ti e a Thaline pela gentileza de nos proporcionarem esse espaço aqui, exatamente. Que é, como disse a Helenir, é um pulmão para que a gente possa conversar com a sociedade. Muito Fazemos obrigado. As nossas palavras a mesma. Muito obrigado, valeu. Intervalo ouvindo Tim Maia, já voltamos.